Bom dia, bom dia. Bom dia. Tu vai navegando também? Tem que ir, né, Henrique? Esquema. Vai ter que ir. Vai botar a rota no GPS? Tá, mas eu não consegui baixar o mapa. Vai só na direção da setinha, né? E aí quando sai da rota ele apita. Qual é, amor? Quando sai na rota 5 km, ele apita. Não, ele apita na hora. Você não vai e vem esse mapa. Não, vai É nada. mole. Fica tranquilo. Sub 7. Quantos quilômetros? 205. 4.000. 7 horas. 7 horas, é. 4.300. E vai subir aquela serra. Vai chegar em Vitipoca, aquela parede. Vai chegar. Bom, mais uma ideia aí de última hora. Queria gravar alguma coisa de mountain bike, até porque eu tô com saudade de andar de mountain bike. Tenho tentado fazer um treino por semana e aí, já que era para fazer alguma coisa legal, tem esse percurso, né, essa travessia Itaipava-Ibitipoca, que é um desafio, entre aspas, clássico para a região, para a galera daqui do estado. Sai do estado do Rio, vai para o estado de Minas Gerais. A gente deixa a Serra Verde aqui, entra na zona da mata. Enfim, é um contraste de visual. Tem bastante história pelo caminho também, alguns trechos de estrada real. E aí eu quis criar uma rota um pouco alternativa, um pouco diferente. E vou encarar essa. Não conheço, mais ou menos aí acho que uns 60%, 70% do caminho eu não conheço. São 205 quilômetros, um pouco mais de 4.000 de ascensão acumulada, 4.300 metros aproximadamente. Grande parte, né, maior parte em estrada de terra. E vamos lá, convidei o meu parceiro de furada, o Wolf. Infelizmente hoje não vai dar para ele ir o caminho inteiro, mas pelo menos ele me dá uma embalada, uma animada. Isso aí talvez ajude bastante para eu conseguir concluir esse desafio.
Aqui tá bom? Posição? Tá boa. Falar o quê, né? Mais uma expedição e... Pô, quando a gente criou esse projeto aí, antes de ser projeto, a ideia era fazer performances freestyle, encarar aventuras, ir para lugares que eu não conhecesse, eu queria demonstrar, compartilhar com o pessoal. E acabei encaixando na minha agenda e principalmente na minha preparação, nos treinos. Aí estava numa semana de um volume um pouco maior e tinha um treino de 6 horas no fim da semana. E aí eu falei, cara, pô, vou aproveitar e vou fazer uma expedição, vamos gravar um episódio. Tava com uma ideia na cabeça, assim, que surgiu alguns dias antes, pouquíssimo planejado. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma travessia que uma galera faz, que eu sei que é muito desafiadora, que tem história e tudo mais, que é Itaipava e Ibitipoca, né? Liga a minha terra natal a Ibitipoca, que é um lugar muito legal, assim, aconchegante, uma conexão muito forte ao mundo off-road, né? A galera desse mundo de bike, moto, carro é um destino que sempre atraiu essa galera. Nos últimos anos explodiu um pouco mais, assim, um lugar um pouco mais hypado e muito bacaninha, assim, né? Um vilarejo super aconchegante, circundado de montanhas com trilhas, um terreno muito diferente também. E falei, cara, vou fazer Itaipava e Ibitipoca. Só que aí eu fui olhar as rotas, fui olhar pelo Strava e falei, cara, vou criar uma rota alternativa. Não vou fazer o caminho assim, o caminho difícil, vou criar um caminho muito difícil. E aí fui jogando ali pelo mapa do próprio Strava, fui criando uma rota, fui jogando mais para as montanhas na parte final. Eu falei, cara, poxa, agora tá um desafio bacana. Tá passando de 200 km, tá passando de 4.000 de altimetria. Pô, isso é um desafio, né? Isso aí vai me dar aquela tensão assim no dia prévio de, pô, vou sofrer. E aí tudo muito na véspera, a gente bateu o martelo na véspera de realmente ir. Preparei bike e tal, os suplementos. A gente foi com um carro, com a equipe de filmagem, dirigido pelo meu pai, no meu carro novo. E aí eu chamei o Wolf, que é sempre um excelente parceiro para essas furadas. Como ele tinha competição no final de semana, ele falou, cara, eu vou fazer só um pedacinho contigo. Meio que estabeleceu o ritmo ali pro dia e depois tu toca. E aí foi muito legal, o começo sempre muito bacana, assim, compartilhar esses momentos com ele. A gente tem várias e várias histórias não documentadas que são muito engraçadas, muito marcantes. E aí parti, cara. Comecei os primeiros 30 quilômetros, quintal de casa, os primeiros 50 quilômetros ali, muito, muito familiar. Os primeiros 70 quilômetros eu conhecia, né? Então era só andar. Falta só 175. E aí depois, sempre aquela pontinha de incerteza, até o quilômetro 120 mais ou menos, eu tinha uma noção de para onde eu estava indo, onde que eu ia passar. E até que a gente chegou aí em... acho que é Santa Bárbara do Monte Verde. Aí a gente chegou ali na cidadezinha e tinha... quando cheguei em Santa Bárbara do Monte Verde, acho que estava com uns 140 km de pedal, mais ou menos. Não lembro exatamente. Mas ali, pô, né, eu senti assim, cara, já agora daqui pra frente é endurance mesmo, né? E aí entrou nessa parte que eu puxei muito a rota para ser o mais extrema possível, principalmente até chegar
Lima Duarte, depois de cruzar a rodovia Vital Brasil, que aí é a serra para chegar em Litipoca. E aí eu comecei a cair numa estradinha que, pô, a princípio assim, super larga e tal, uma mata linda. Daqui a pouco a gente saiu dessa estrada de terra principal, caiu numa que dava para ver que tinha menos movimento, né, pela condição do terreno. E aí depois a gente saiu dessa, entrou numa outra, e aí quando entrou já virou aquela estrada que uma estrada de acesso, não uma estrada de trânsito. Então tinha basicamente mais ou menos ali o trilho dos pneus, quando tinha dos dois lados. Daqui a pouco essa estrada começou a fechar mais, aí virou uma estrada fechada de mato com um single track no meio, com uma trilhinha no meio. E pra mim tava maravilhoso, assim, tava rendendo pra caramba, só que o carro já não conseguia acompanhar mais. E aí cheguei num momento que, eu virei pra um trecho nos eucaliptos e entrei numa trilha. Eu falei, cara, aqui agora é single mesmo, largura do guidão, impossível continuar junto. E aí a gente se encontrou, eu falei, cara, não dá pra passar, o que a gente faz? A gente aborta, vocês dão uma volta e tal. E a gente decidiu, não, eu vou seguir a minha rota e o carro com a equipe de filmagem daria uma volta, me encontraria lá na frente, provavelmente em Lima Duarte, e a gente faria a subida final juntos ali para mostrar principalmente o destino. E aí depois que a gente se separou ali, cara, eu entrei num single assim, ruim de andar, difícil, pesado, subindo, e não rendia, e teve alguns lugares que estavam um pouquinho mais, não dava pra ter tanta noção, peguei uma boiada assim, acabei perdendo o trilho e não consegui achar a rota muito bem. Aí eu, caraca, putz, hoje acho que não vai sair nada disso aqui. E, cheguei num topo de serra, lugar maravilhoso, lindo demais, visual magnífico. Desci essa serra longuíssima até chegar na rodovia Vital Brasil, atravessei a rodovia e aí vim num trecho urbano ali, com umas estradas por dentro, já em Lima Duarte. E tentei contato com a galera, tava com o telefone, tentei contato com o pessoal, vi que a mensagem não chegava, o telefone não respondia também. Aí, como eu já estava andando há um bom tempo, assim, eu parei num mercadinho para abastecer. Aí é muito doido, assim, porque quando você está pedalando e isso acontece comigo com alguma frequência em treinos e tudo mais, às vezes você para numa venda, numa padaria, num mercado assim, dá pra ter noção que o teu estado não tá muito bom pela reação das pessoas. E aí eu entrei no mercadinho, assim, eu vi que a mulher ficou me olhando meio que, ele tá bem, ele tá passando mal, ele tá normal, isso não é normal o cara chegar nesse estado assim, cheio de poeira, sal, andando meio empenado já, pegando as coisas igual um bicho. E aí, paguei e tal. E sentei na calçada, cronômetro rolando direto. A ideia dos expedições é, quando um pedal assim mais longo, é ser de porta a porta, né? Então o cronômetro direto. E aí, sentei na calçada assim, estiquei as pernas na calçada. E aí fiquei ali, comendo, bebendo e tal. Aí daqui a pouco passou um pessoal na calçada assim, passou por cima da minha perna. Aí depois que o pessoal passou, que me deu um estalo assim, acho que eu tô no caminho, né? Aí eu, caramba, tô cansado, o dia já pesou pra mim. Aí eu fiquei naquela de, o pessoal não vai chegar. Aí nesse meio tempo ali, nesses 10 minutos mais ou menos que eu devo ter ficado sentado, entrou uma mensagem. Aí era uma mensagem do Moraes, de um dos videomakers. E aí ele falando, a gente se perdeu pra caramba, não tinha saída de onde a gente foi e tal. Ferrou,
faz o teu rolê aí, cara, acaba a montanha, a gente vai se encontrar chegando lá ou lá e tal. E aí eu fiquei naquela, pô, acho que não vai ter episódio, eu já, assim, já tinha feito como treino mais do que era o que era pra eu fazer. Já tinha sido um baita de um esforço e tudo mais. Falei, cara, pô, e agora, o que eu faço? Aborto e tal, valeu a tentativa. Isso já aconteceu em outras expedições de a gente gravar e choveu, não ficou bom e a gente meio que perdeu o episódio. Acontece. Mas aí, pô, fiquei naquela, o que eu faço agora, né? Aí, poxa, bateu muito assim, o lado mountain biker, sabe? Aventureiro de... Tem dia que tem que jogar a planilha gelada e assumir a aventura mesmo. Eu falei, cara, pô, já andei, já tava com acho que 190 quilômetros mais ou menos nas pernas. Falei, pô, já andei isso tudo e não vou terminar o desafio mesmo que não tem episódio e tudo mais. Eu falei, no fim das contas, o objetivo é esse, né? É o desafio, explorar um lugar, mostrar. E aí segui. Aí terminei a serra, terminei o pedal, cheguei lá em Beach Pocket, assim, acho que fiquei debruçado no guidão uns 10 minutinhos, sem saber o que tá. E agora eu cheguei, o que eu faço, né? Eu vou comer, espero os caras, volto. Eu fiquei naquela assim, olhava para um restaurante, aí eu olhava pra rua, aí putz, se eu voltar agora, quase tudo descido, mas tem umas subidinhas também. Aí passei um tempo, falei, cara, vou voltar porque tá começando a esfriar. E aí comecei a percorrer o caminho contrário, até encontrar finalmente com o carro. E foi um dia longo. E por mais que não tenha assim alcançado o objetivo da missão inicial de vamos sair, vamos fazer um desafio pessoal meu, eu mostrar minha performance, eu mostrar o lugar, o que sempre foi o centro do Expedições, acho que também resgata o lado ciclista, o lado biker, que é essa coisa da incerteza, assim. É um esporte imprevisível, é um esporte que, por mais preparo que você tenha, conhecimento e experiência, tem dia que a bike te ensina alguma coisa, assim. É um esporte que traz essa ponta de desafio, de autodescoberta, de autoevolução, de te testar. E acho que esse dia foi muito nessa pegada para mim. Foi um grande teste pessoal. Bom, vamos atrás dele, né? E eu sempre vi dessa forma, assim, boa parte da minha preparação, praticamente boa parte da minha carreira. Quando você sai para treinar, você treina, muitas das vezes é um esporte solitário, você não tem ninguém te acompanhando, você não tem um treinador te monitorando em primeira mão, na maioria das vezes você não tem nenhum parceiro de treino. E você tem que se expor ao desafio de uma forma muito, muito solitária, para depois ir competir. Poxa, no meu caso, mesmo quando eu competi nas maiores arenas, em frente de milhares e milhares de pessoas, a preparação ainda tinha esse aspecto, né, do alto desafio mesmo, assim, de você encarar, de você criar a situação e passar por ela, e às vezes a situação ser ainda muito imprevisível, você não saber exatamente o que vai acontecer. Às vezes mesmo num percurso que você treina constantemente, tem dia que você passa bem, tem dia que você passa aperto. E acho que para mim foi um bom lembrete, assim, na hora é pesado, na hora é sofrido, mas eu continuo lembrando e rindo, assim, do dia, sabe? Por mais que acho que teve momentos que
foram estressantes, assim, de putz, é um esforço, é a organização, eu tenho que entregar uma coisa que eu me propus a entregar. Você envolve outras pessoas, é o tempo, a energia, trabalho. Mas tem esse lado da bike, que a gente nunca sabe como vai ser o rolê. Isso é bom demais. Pra quem não sabe, no início eu consegui acompanhar pedalando, pô. Né? Pelo menos até os 12, 13 anos de idade dele, eu ainda conseguia pedalar junto, né? Eu tinha uma certa performance, aí dava pra ir junto. Mas hoje só de carro e tá difícil, a gente confessa que tá difícil. Ainda mais depois que ele se tornou espideiro. tá mais difícil ainda. Aí é super bacana estar acompanhando ele nessas expedições, né, que ele criou. Eu acho que isso é bem legal, né? Eu tô conhecendo novos percursos através dele.